Glória a Deus, aleluia. Boa noite a você que está aqui, amém. Boa noite a você que nos acompanha da sua casa. Mais uma vez é um prazer para nós sermos recebidos por você, que nós possamos nesta noite ouvir a boa palavra de Deus, uma mensagem de esperança para o nosso coração. E eu quero pedir para você desde já abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, amém, no versículo de número 33, e nós vamos começar a nossa série. Volta ali para nós, por favor. Nós vamos começar a nossa série, As Grandes Conquistas pela Fé, amém. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, amém. Isso quer dizer que nós somos conquistadores, amém? Nós somos conquistadores por aquele que nos amou, por causa daquilo que Ele já fez, aleluia, por nós. Nós estamos aqui para nos apropriar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que Ele já agiu, daquilo que Ele já operou. A palavra de Deus fala sobre duas alianças. Ela fala do pacto do Antigo Testamento e ela fala do pacto do Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós fomos levados ou somos levados a pensar que no Velho Testamento Deus era um, e como diz um pregador, ele se converte, aceita Jesus e fica bonzinho no Novo Testamento. Né? Como se fossem dois deuses, um do Antigo e um do Novo. Deus é o mesmo, amém? Ele é imutável, aleluia. Nele não há mudança ou sombra de variação. O que acontece é que no curso da história, Deus foi se revelando aos homens. Se Deus não decide se revelar aos homens, os homens não podem conhecer a Deus, amém? Foi Ele quem se manifestou, e Ele fez isso através da natureza, das coisas criadas. Ele fez isso através daqueles que Ele inspirou para relatar a história bíblica, amém? Ele se revelou ao povo de Israel, amém? Ele se revelou a Abraão, Ele se revelou a Moisés, Ele se revelou aos demais profetas que vieram, né? E como Hebreus 1 diz que em outrora Deus se manifestou, falou aos pais por intermédio dos profetas, mas no último tempo se manifestou a nós pelo Filho, amém? Então Ele encarnou e se revelou através de Cristo Jesus. Então Deus é o mesmo, amém? E o que eu quero dizer com isso? Os princípios de Deus estão estabelecidos e regem o universo, amém? Os princípios de Deus, as leis espirituais do Senhor, elas estão firmadas, como diz a própria palavra de Deus. A tua palavra, ó Senhor, está firmada, está estabelecida no céu, aleluia, glória a Deus. Céus e terra passarão, as minhas palavras não hão. Nós descobrimos o caráter imutável de Deus, descobrimos e aprendemos a história de Deus e o relacionamento com o seu povo, e também quando nós olhamos com discernimento a palavra de Deus pelo Espírito, amém? O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios no capítulo 2, que o Espírito nos dá discernimento das coisas espirituais, que o homem carnal não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então os princípios de Deus, eles estão ali, de ponta a ponta nas Escrituras. Quando nós andamos em comunhão com o Senhor, nós vamos ter discernimento espiritual para olhar as entrelinhas dos princípios de Deus. E aí nós vamos ter uma vida de fé. E nessa caminhada, nessa trajetória que nós vamos caminhar algumas semanas aqui falando sobre essas conquistas pela fé, nós vamos ver como esses chamados heróis da fé, né, como aqueles homens e mulheres de Deus que caminharam, como eles venceram, como eles viveram, rompendo de fé em fé,
na presença do Senhor, baseado nas suas promessas. Hebreus 11, 33, diz assim: os quais pela fé venceram, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Essa daqui é a chamada, conhecida galeria dos heróis da fé. O som aí para frente está alto, queridos? Tá bom? Tá tranquilo? Deixa eu ver só se é o meu retorno aqui que está muito alto aqui, peraí. Aleluia. Cadê o negócio aqui? Aqui. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos, quando você começa com Hebreus 11, 1, falando sobre a fé, que é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a palavra de Deus vai começar a dizer, a partir do momento que fala que pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e ela começa aqui em uma ordem que, mais ou menos cronológica, né, ela começa a narrar cada um dos personagens bíblicos que andaram pela fé, que viveram pela fé. E é interessante que primeiro testemunho de alguém que caminhou pela fé e é narrado na palavra de Deus, a primeira atitude que é narrada como um exemplo de fé é a atitude de Abel, que ofereceu. A primeira atitude de fé é uma fé que entrega. Aleluia. A primeira atitude da fé é entregar-se totalmente ao cuidado de Deus. Na nossa célula dos homens, né, eu dei uma tarefinha para os irmãos, nós estamos acompanhando um livro, né, baseado em Romanos capítulo 12, e esse capítulo 5 fala de um cheque em branco que nós entregamos. Nós assinamos e entregamos um cheque em branco, significando a entrega total das nossas vidas. Tudo o que nós somos, nós entregamos a Deus. E a atitude da fé, ela tem esse princípio. Ela parte desse lugar. O que é fé? Fé é lançar-se totalmente ao cuidado de Deus. E isso não é feito de qualquer forma, não é feito de forma alienada ou louca. A fé tem um fundamento, a nossa fé tem um fundamento. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Aleluia? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje da conquista de Abraão pela obediência. Amém? Vamos abrir em Gênesis capítulo de número 12, a nossa Bíblia. Aleluia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esses 3 versículos aqui, vão ficar neles, porque a sequência disso fala acerca do passo seguinte que Deus dá a Abraão. Deixa eu te falar uma coisa, sempre que Deus falar com você algo, haverá uma continuidade, que já não é a narrativa daquilo que Deus falou, mas a forma como você respondeu. Nós queremos continuamente que Deus fale conosco, amém? Nós queremos e pedimos isso, mas quando Deus fala conosco, qual é a resposta que nós damos a Deus? O que nós fazemos como uma resposta ao Senhor? Eu estava olhando hoje um pedacinho, um trechinho, né, de um podcast do Iago Martins, e ele estava falando, por exemplo, citando sobre o julgamento do grande trono branco, e ele falou sobre o livro da vida que foi aberto, e outros livros, né,
e as pessoas que foram julgadas por aquilo que estava escrito nos livros. E quando ele se refere ao cristão, às obras do cristão, ele trouxe o entendimento de que, se eu tenho fé, eu tenho uma resposta. Eu vivi uma resposta ao evangelho pela fé. Aleluia. E a palavra de Deus diz que as boas obras foram preparadas para que andássemos nelas, diz lá em Efésios capítulo de número 2. O Senhor Jesus mesmo diz em Apocalipse 22, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Mas que obras são essas de salvação? Não, nossas obras são uma resposta da salvação que nós recebemos. Ou seja, crer em Deus e andar por fé é obedecer aquilo que Deus diz. Amém? Obedecer aquilo que Deus nos diz, ora aquilo que Ele nos fala. Vamos ler aqui novamente, Hebreus 11, 1 a 3 diz: ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que é aparente, né, a criação de Deus, todas as coisas da criação de Deus, não foi feito de uma matéria-prima física. Foi gerado, foi produzido, foi criado pela palavra poderosa de Deus. E isso é o ponto de partida para que nós examinemos aqui a vida de Abraão. Hebreus 6,15 diz: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Houve uma palavra dirigida a Abraão, a qual ele prontamente passou a obedecer, a ir em direção dessa palavra. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem que possuía já bens, ele tinha servos. Quando Deus o chama, ele sai daquela terra de Ur dos Caldeus, ele vai em direção à terra que Deus aponta, uma direção apenas, não mostra para ele onde é. Ele só falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. A direção não é norte, não é sul, não é leste, não é oeste. A direção é a palavra que Deus está dando. Essa é a direção para nós sempre. É claro que nós vamos olhar para um mapa e vamos ver uma direção ali definida pelo mapa. Mas o que eu quero dizer é que a fé, ela sempre caminha na direção da voz de Deus, ou a direção na qual a voz de Deus está apontando para as nossas vidas. Então, Abrão, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a palavra de Deus, ele toma uma decisão. Ele é desafiado a uma escolha. Sempre, queridos, a palavra de Deus vai nos chamar a tomar uma decisão. Sempre a palavra de Deus vai nos desafiar a uma escolha de andar pelo invisível. Aleluia? Você, eu, nós, nessa nossa caminhada cristã, sabemos disso, temos sido chamados a isso. E sem essa atitude, sem esse posicionamento, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga: Senhor, continua falando ao meu coração pela Tua palavra, para que eu possa viver o impossível. Aleluia. Para Deus não há impossíveis. Exercer fé é a essência de vida do cristão. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos se não viver pela fé. Uma das coisas que nós vamos ver nesse nosso andar por fé e falando de propósito é que exatamente para alcançar algo maior, algo superior, que é o propósito de Deus,
Nós vamos, pela fé, agarrar aquilo que não vemos, abandonando aquilo que vemos. Deixando para trás coisas que vemos, coisas que sentimos, sonhos que idealizamos, porque uma palavra nos foi dirigida, uma palavra nos foi direcionada e desafiou o nosso coração. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, todos os dias nós somos desafiados, amém? Todos os dias, como o Tiago disse, há desejos, existem paixões, existem pensamentos que guerreiam nos nossos corpos. Existe uma vontade da carne e existe uma vontade do Espírito. E nós temos decidido por andar por fé, renunciar àquilo que é aparente, aquilo que é tangível, aquilo que é percebido com os sentidos naturais, para nos lançarmos à promessa de Deus, à palavra de Deus. E é interessante que essa palavra viva e permanente, o que ela faz dentro de nós, não pode ser explicado. Quando nós nos lançamos ao desafio da fé, e então uma chama, uma centelha divina, que está dentro de nós, ela cada vez mais se torna mais e mais latente, mais e mais brilhante, mais e mais forte, aleluia. Agora olha só, olhando para o objetivo, olhando no desenvolvimento da vida de Abraão, na vida de fé de Abraão, nós vamos ver algumas coisas. Hebreus 11, verso 8 e 9 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando que ele obedeceu? Quando ele foi chamado. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas. Quem era Abraão? Abraão era um peregrino espiritual. E como o próprio escritor aos Hebreus mesmo vai dizer em um capítulo que eu não me lembro agora, está na Bíblia, ele habitou em tendas e ele esperava uma habitação permanente, eterna nos céus. Ele viveu como um peregrino nessa terra, esperando uma possessão superior. Eu acredito que, por conta disso que o escritor aos Hebreus ele vai falar, não está lá relatado na história de Abraão, mas o entendimento que o escritor de Hebreus ele vai nos trazer em dado momento, é que esse caminhar de Abraão, por fé, o desafio de caminhar, e a gente vai ver alguns detalhes ali, que nesse desafio de caminhar, ele foi moldado por Deus, ele foi aperfeiçoado por Deus, ele foi transformado em áreas em que ele era vulnerável, mas ao longo dessa caminhada, depois de desfrutar de vitórias extraordinárias, de resgates extraordinários, de viver o cumprimento da promessa através do nascimento do seu filho Isaque, ser provado a entregar Isaque, e ali Deus falar com ele, ter confirmada a sua aliança, e ter uma letra acrescida em seu nome, que fez toda a diferença. Agora ele participa da família de Deus. Abraão, em dado momento, eu acredito nisso, que ele teve uma revelação além, de algo que transcendia aquilo que era o cumprimento de uma promessa natural, mas uma perspectiva de eternidade. Por isso o escritor vai falar aos Hebreus, que ele esperava por uma cidade
permanente. Aleluia. Três vezes a Bíblia menciona que Abraão foi chamado amigo de Deus. Em 2 Crônicas 20, verso 7, Isaías 41, verso 8, Tiago 2, 23. Tiago vai fazer menção dessas duas, situações. E eu acho interessante que a citação de Isaías 41, verso 8, quando ele começa, o profeta Isaías começa a falar com o povo de Israel, ele faz menção de lembrar uma promessa. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, descendência de Abraão, meu amigo. Quer ver? Vamos ler como está escrito aqui. Isaías 41, verso 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te dos seus cantos e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Então o que ele está falando ali, aquela situação difícil que o povo está vivendo, ele faz questão de dizer assim: eu fiz uma promessa para o meu amigo Abraão. Esse não é o fim de vocês, o fim de vocês é aquilo que eu prometi ao meu amigo Abraão. Aleluia! Olha que extraordinário, porque daí Jesus vai nos dizer que ele também nos chama de amigos. Porém, contudo, todavia, se fizermos o que ele diz. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia! E aí, para ser amigo de Deus, que é aquilo que já estamos falando aqui, para ser um amigo de Deus é preciso fazer a sua vontade. João 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eclesiastes 12, verso 13, vai dizer: no fim de todas as coisas, vamos lá em Eclesiastes 12, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo o homem. Aleluia? Então, para ser amigo de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Agora, esse homem a quem Deus dirige essa promessa, Deus dá uma sequência de uma promessa que ele havia feito lá no Gênesis, que da descendência da mulher ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Várias gerações seguiram ali, e aí chega o dilúvio, vem então, pós-dilúvio, uma descendência que vem Noé, e dessa descendência depois vai chegar Terá, o pai de Abraão. E aí em Abraão, Deus escolhe criar uma nação de sacerdotes, que manifestaria o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a todas as nações da terra. E aí, qual é a promessa central? Deus tinha um plano no começo, criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem tivesse um relacionamento com o seu Criador. Deus não desistiu desse plano, e então o homem cai, a humanidade cai em maldição, cai debaixo de maldição. Mas o Senhor promete que da descendência desse homem chamado Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E Gálatas capítulo 3 vai dizer que a promessa foi dirigida a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. E em Cristo nós somos benditos, juntamente com o crente Abraão. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque essa promessa de Deus, querido, que foi feita a Abraão, na qual ele creu pela fé, alcançou um resultado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas.
Glória a Jesus por isso. E Abraão quer dizer em hebraico, pai de multidões ou nações. Agora vamos lá. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler umas coisas aqui para você. O estudo da vida de Abraão é importante porque ele foi escolhido por Deus para converter-se no pai de uma nova nação espiritual. Foram plantadas sementes em seu coração, das quais brotaram resultados maravilhosos para todos os crentes do futuro. Ele foi um grande líder espiritual que Deus usou para mudar a sua vida hoje. Sabe o que mais nos surpreende? É que este homem nunca viu uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um credo doutrinário, nunca experimentou um sacramento, nunca sequer ouviu nenhum dos 10 mandamentos e pouco sabia sobre a vida após a morte. Abraão não sabia de nada disso, mas existe um fato que supera tudo isso. Ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente ousou decidir confiar. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a palavra de Deus. E sabe o que é maravilhoso também? Ele viu Jesus. Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Como foi essa visão do céu? Eu sei que Jesus disse que Abraão o viu. Ele o viu. E quando ele o viu, ele alegrou-se. E como ele confiou na palavra do Pai, ele confiou na palavra de Jesus. Ele arriscou sua vida, família, finanças, reputação, seu único filho e colocou tudo nas mãos de Deus. Hoje nós temos tudo, o mundo se sofisticou, a igreja também, mas Deus não. Ele continua simples, objetivo e direto. Deus continua desejando de nós os mesmos elementos básicos que desejou de Abraão. Deus não se impressiona com nada moderno, queridos. Deus não se impressiona com tecnologia. Deus não se impressiona se o homem foi à lua, se tem uma estação espacial lá no espaço. Deus não se impressiona com nada dessas coisas, aleluia. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua esperando de nós uma fé simples, objetiva e direta, que vai ao encontro dEle. Para o seu mundo antigo, Abraão tinha tudo. Abraão tinha o topo. E ele abriu mão de tudo isso para depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Fé é fé, seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje. Não existe fé antiga e pós-moderna. Fé é fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos agora pegar uns princípios aqui. Para que você possa viver, conquistar pela fé, como Abraão, você precisa, em primeiro lugar, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos inclinar para essa voz do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: o que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem esclarecido para você quando você tem aberto a palavra de Deus e proposto conhecer a essência desse Deus? Estou lendo um livro extraordinário, falei para a Solange hoje.
Solange até falou assim, parecia que você estava desanimado para ler esse livro. Eu falei, não, é porque eu tinha poucos dias para ler esse livro, porque eu peguei emprestado, e ele tem 450 e poucas páginas. E é aquele livro de 450 e poucas páginas, que as páginas são bem cheias, a letra não é grandona assim, para ocupar o espaço da página, entendeu? E aí eu estou lendo esse livro, ele o escritor dele é um cristão e um filósofo hinduísta. E uma das coisas extraordinárias que ele vai trazendo ali, é o como a palavra, o título do livro é o livro que fez o seu mundo. O como a Bíblia impactou a construção, o desenvolvimento da civilização ocidental. E aí ele vai narrando o impacto da Bíblia, que nós, na nossa linguagem, sempre a gente vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, a Bíblia é a palavra de Deus. O impacto da palavra de Deus continua mudando homens, mulheres, nações, histórias. E ele narra, ele vai falando como o desenvolvimento da civilização ocidental, ele tem total influência da Bíblia, dos escritos bíblicos. E toda vez que, no caso, as sociedades, elas viraram as costas para a Bíblia em determinado momento, elas caíram em declínio, como tem acontecido nos dias de hoje. Os países, as nações, o Ocidente, nos lugares onde tem desprezado o conhecimento bíblico, buscando uma outra resposta, tem caído num abismo profundo. E aí ele vai, eu não sei se você se lembra, não sei se é da sua época, da banda Nirvana, ele vai citar o Kurt Cobain, que ele tinha um desespero e ele buscou no budismo uma resposta. E ele não encontrou. Ou melhor, ele achou que tinha encontrado. Então, para ele, como era um vácuo, um vazio e não tinha nada, ele queria acabar com o seu sofrimento em vida. O que ele fez? Deu um tiro na própria cabeça. Porque ele foi convencido numa cosmovisão misturada de budismo, de hinduísmo, que não tinha nada. Que a existência era uma ilusão, que era uma mentira. E aí, qual que é o ponto aqui? É que essa influência que ele teve, ele transmitiu na sua geração para muitos jovens. Muitos jovens foram influenciados. Quantos jovens você viu aí com a camiseta do Nirvana? E já faz muito tempo que ele faleceu. E teve uma época que ele vendeu, pós-morte, em óbito, ele vendeu em uma época mais disco que o Elvis Presley, que o Michael Jackson. Dada a influência de uma mentalidade que não tinha resposta, que não tinha sentido de vida e que só caminhou em decadência. Então, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, dar atenção àquilo que Deus está dizendo, vai mudar todo o curso da nossa vida. Vai determinar, não um determinismo, mas apontar um caminho para nós, de vida e vida em abundância, porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, para sermos os conquistadores que Ele nos chamou para conquistar. Uma das coisas que Deus disse a Abraão, de forma profética, falando sobre o povo de Israel, e de forma espiritual para nós, Ele disse, a sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Nós estamos aqui para conquistar as nações para o nosso Rei Jesus. Amém? Aleluia! Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em segundo lugar, para viver essa conquista pela fé como Abraão, você vai precisar de disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter sensibilidade. Em segundo lugar, nós precisamos ter disponibilidade. Queridos, o que a gente tem falado bastante sobre isso, o mundo está numa aceleração e cada vez mais as coisas, a tecnologia, os ritmos
né, desse mundo, querem o que de você? Seu tempo. Tomando cada vez mais o seu tempo, você não terá tempo para Deus e para o propósito de Deus. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é uma cadeia de situações, porque ele quer despertar em você o interesse, por exemplo, o consumismo. Você ter sempre algo mais. Então ele instiga você, a mim, a nós, através das redes sociais, por exemplo, hoje, mostrando a vida de alguém e fazendo um comparativo de que aquela vida daquela pessoa da rede social é melhor que a sua. Então você fica na expectativa de ter uma vida melhor. Então você direciona esse sentido de ter uma vida melhor, tendo as coisas que as pessoas têm e que você não tem. E aí, para ter aquilo dentro da sua realidade, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar mais, você vai buscar ter mais dinheiro. Então você precisa de mais, de mais, de mais. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ter disponibilidade para renunciar, se nós quisermos alcançar algo superior no Senhor. Abraão tinha uma vida de estabilidade. Ali no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Terá, o pai dele, estava indo em direção a Canaã. Só que ele parou no meio do caminho, ele perde um filho, e se estabelece em um lugar que não era para ele parar. Deus tinha um propósito ali. Então ele chama Abraão, ei, o que eu determinei, o que eu estabeleci vai se cumprir, então vem. Estou te chamando, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua estabilidade, sai do teu conforto, sai da tua segurança natural e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele se dispôs, saiu da sua terra, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai. Então, está tranquilo, obrigado. E da casa do teu pai. Nós sabemos o quanto isso traz um senso de estabilidade para nós. Material, relacional, emocional. Mas Deus estava chamando Abraão para viver algo novo, e ele precisava ser forjado e preparado para tudo aquilo que Deus haveria de fazer, amém? Querido, preste atenção nisso, Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você que está me acompanhando na internet. Deus tem um plano para você. Agora, tem coisas que Deus precisa desconstruir em você para que Ele possa estabelecer o conhecimento dEle, a mentalidade dEle, os processos dEle, a visão dEle. E se ficarem aquilo que é antigo, aquilo que é velho em nós, vai conflitar com o novo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus nos chamou para viver. Então nós precisamos continuamente ter essa disponibilidade de renunciar, de se entregar. Aleluia. Em terceiro lugar, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Esse é o ponto da obediência de Abraão. Eu chegar e sentar com você, uma pessoa chegar e sentar com você, pegar e chegar assim, Antoniel, é o seguinte, eu sei que você é um aposentado e você trabalha em um outro lugar, mas eu tenho um plano para você. Ok, então peraí, hipoteticamente, você ganha tanto aqui nesse lugar e você tem essas atribuições aqui, certo? Então, esse plano aqui que eu tenho para você, eu vou multiplicar muito mais aquilo que você ganha, e essas condições de trabalho que você tem aqui, eu vou te dar condições muito melhores, e eu me comprometo com você a cumprir aquilo que eu estou fazendo. Eu sou alguém milionário, e eu tenho capacidade de cumprir tudo aquilo que eu estou falando para você, Antoniel. Ok? Ok. Eu preciso mudar de cidade? Não, Antoniel, pode ficar aqui mesmo. Pode ficar aqui mesmo. Eu dou condições para que você faça o trabalho que eu quero, aqui mesmo. Tudo isso daí está bem claro, está tudo visível, é muito fácil. Opa, dei o passo, eu assino, cadê o contrato? Agora o que Deus chama Abraão para fazer, Deus só diz sai,
Deus não mostra para Abraão nenhum recurso. Deus não mostra para Abraão onde é o lugar. Deus não mostra para Abraão nada visível. E ele obedece. Ele obedece. Alguém não é chamado de pai de nações à toa. Aleluia. O extraordinário que Deus quer fazer através das vidas das pessoas vai ter esse sentido de pagamento de preço. Não é um pagamento de preço para a salvação, mas é a entrega, é a renúncia, é o comprometimento, é a obediência. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Chegar e dizer assim: Sara, Deus me levou lá, fui lá no lugar onde Deus disse que vai nos dar, é top das galáxias, é excelente, está tudo tranquilo, vamos pegar as coisas aqui e vamos para lá. Sara, opa, vamos lá, vamos embora. Ora não, Abraão, Sara, vamos embora. Para onde? Não sei. Deus vai falando, vai mostrando, vai apontando a direção ao longo do caminho. Não só isso. Vale lembrar que ao longo do processo, quando em Gênesis 15, o Senhor fala para Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser escrava durante 400 anos, mas eu vou julgar a nação. E ele ficou firme em fé. Ele entendeu que uma outra coisa, queridos, que nós precisamos entender na nossa entrega para o propósito de Deus, que não termina, o fim não está em nós, é algo maior. Abraão entendeu que não se tratava só dele e do seu tempo. Pessoas que deixam legados e entendem que estão abrindo mão das próprias vidas por causa de gerações futuras, por causa de situações vindouras que ainda serão estabelecidas, amém? Pessoas que pensam só em si mesmo no seu tempo, bom, que eu fique bem aqui, que todo mundo que se lasque. Porque eu quero saber de o meu tempo ser bom, o meu momento ser bom, o meu tempo ser bom. O que vem depois, estou nem aí. Não. Abraão sabia que a trajetória na qual ele caminhava ia promover legado, ia promover algo extraordinário para as gerações futuras. Aleluia. Glória a Deus. Quarto lugar, você, eu, nós precisamos de visão para enxergar o plano maior além do momento, que eu acabei de falar, né? A visão. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E você será uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Por intermédio de Abraão, através de Cristo Jesus. Aleluia. Uma promessa foi dada a Abraão, foi cumprida em Cristo Jesus, e eu e você somos coparticipantes dessa bênção. Aleluia. Por quê? Porque um dia um homem decidiu colocar a sua visão no Deus Todo-Poderoso. E eu me lembro das palavras de Paulo, quando ele está ali em sua defesa, ele usa essa expressão: pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos chama. Quinto lugar, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que quer dizer isso? Eu vou prover sobre você não só o seu sustento, mas também a sua proteção e segurança. Aleluia.
É depender do Senhor, que eu vou ter da parte do Senhor o meu cuidado, o meu alimento e a integridade, a proteção que vem do Senhor. Você está nas mãos do Senhor, amém? Jesus disse que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. Ninguém, queridos. Nada, nem ninguém. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Em sexto lugar, um testemunho para influenciar outros perto de você. Testemunho. Nós precisamos ser uma carta viva. As pessoas devem ler as nossas vidas. Aleluia. Elas devem seguir exemplos de fé. Paulo falou sobre isso. De seguir exemplos de fé. E eu tenho certeza que todos vocês aqui têm um exemplo de fé. É claro que o nosso primeiro modelo é Jesus. Mas as pessoas que são inspiradas pelo Senhor, que são movidas pelo Senhor, são uma referência de um caminhar de fé em fé para nós. E nós precisamos dar testemunho para as pessoas. Isso vai encorajá-las, isso vai fortalecê-las, isso vai impulsioná-las, amém? Sétimo lugar, nós precisamos ter foco para não desistir da jornada. É uma jornada, sabe cerca de quantos quilômetros Abraão naquele tempo peregrinou, meus irmãos? 1000 quilômetros. Ele andou cerca de 1000 quilômetros. Não foi tudo uma vez. Ele andou, passou tempo em um lugar, naquele lugar ele estabeleceu um altar, ele foi, estabeleceu um outro altar, e ele foi contornando, ele foi andando aquela terra toda, de norte a sul, de leste a oeste, porque Deus havia dito para ele, aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado por herança. Então, de forma profética, Abraão peregrinou na terra da promessa. Ele pisou em toda aquela região. Por quê? Porque ele tinha um foco na sua jornada e em cada momento. E agora eu vou para o oitavo ponto aqui, nós falamos do foco. Nessa trajetória, Abraão teve gratidão. E o que ele fazia como gratidão? Cada momento que ele caminhou, ele estabeleceu um altar. Nós precisamos ter esse altar de gratidão, de adoração, de entrega estabelecido para o nosso Deus. E Abraão não agradece a Deus por aquilo que ele já viu. Ele agradece a Deus por aquilo que ele creu. Lá em Romanos capítulo 4 vai dizer que ele não se deixou levar pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certo de que aquele que lhe prometera também era fiel para cumprir. Nós apresentamos ações de graça ao Senhor, não quando nós já vimos o cumprimento da promessa diante dos nossos olhos. Nós oferecemos ações de graças ao Senhor antes. E o que é o contrário da gratidão? É a reclamação, é a murmuração. Então nós devemos ser gratos. E devemos estar atentos para que palavras que não condizem com a promessa de Deus não sejam pronunciadas pelos nossos lábios. Quem não para reconhecer e agradecer não chega bem ao seu destino. Sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai determinar sua jornada. Nós estamos vivendo um processo. E durante o processo, como Deus disse por intermédio de Moisés, em Deuteronômio 8, ele falou para o povo,
o Senhor permitiu que você fosse nesse deserto e fosse fustigado com serpentes e tivesse fome e sofresse dificuldades para provar o que estava no seu coração. Queridos, Deus quer espremer as coisas que não servem de nós, amém? E é a forja de Deus, é a prensa do azeite de Deus nas nossas vidas, que vai expurgando tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Então vamos lá, vamos recapitular aqui comigo. Primeiro, sensibilidade. Segundo, disponibilidade. Terceiro, obediência. Quarto, visão. Quinto, dependência. Sexto, testemunho. Sétimo, foco. Oitavo, gratidão. Nono, paciência. Para esperar uma direção do Senhor. O que Abraão fez? Em um momento em que eu falei, da sua vulnerabilidade, no momento em que ele ficou ali abalado, por conta de uma necessidade, ele tomou uma decisão precipitada. Ele desceu ao Egito. O que acontece lá no Egito? Ele, Sara não é minha mulher não, é minha irmã. Né? Aí acontece toda aquela situação, mas aí o que acontece ali? Ele recebe presentes do Egito. E entre esses presentes do Egito está Agar. E ele leva Agar. Ele leva Agar. E aí o que acontece? Quando Jesus está no deserto, ele está vivendo uma necessidade física. O que o diabo diz para ele? Transforma essa pedra em pão. E Jesus responde o que para ele? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Abraão se vê em uma situação de necessidade, é como dizendo para ele, transforma a pedra em pão. O que ele devia dizer? Eu confio na palavra de Deus. E eles saem dali, aí Agar está com eles, e o tempo passa, o que Sara faz? Deita-te com a minha serva, para que ela tenha filhos. Quando nascer, coloca entre as minhas pernas, que daí eu vou tomar ele como filho. Só que não é bem, quando nós idealizamos o nosso planejamento, vai dar tudo redondinho, tudo bonitinho, tudo certinho, mas não é o que Deus chamou, não é o que Deus falou. Deus garante o que Ele fala para a gente fazer, Ele não garante o que a gente faz por conta própria. Ele garante o que Ele nos chamou para fazer. Quando a gente toma atitudes precipitadas, a gente acaba colhendo. Por isso nós precisamos ter paciência para esperar uma direção dEle. E a sua direção estará alinhada. Abraão não tinha esse compilado que nós temos. Então a gente está na vantagem com relação a Abraão. Porque estão aqui documentados para nós, relatados para nós, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a história de Deus, a revelação de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. O manual da fé está aqui para nós. Nós não precisamos cair em mesmos erros de outros. Então, se a palavra de Deus fala que nós temos que ter paciência, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos esperar, nós precisamos ser perseverantes. Em 10º lugar, recusar ofertas que são frutos do pecado. Que é o que eu falei anteriormente aqui. Ele toma uma atitude errada e ele sai dali do Egito com presentes. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu
ovelhas e bois, jumentos e jumentos, servos e servas. Quem que veio junto? Agar, a escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedra em pão. Já falei sobre isso aqui. O que acontece? Esse descendente que sai de Agar, Gênesis 16, 12, o Senhor fala, ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Só deu confusão. Só deu confusão até os dias de hoje. Já foi provado cientificamente que árabes e judeus são descendentes do mesmo pai. A briga daquele povo em torno dos judeus tem origem nessa desobediência, nessa atitude. Olha o quanto isso vai se avolumando e tomando proporções. Toda ação tem uma reação. E nós precisamos estar atentos e ter cuidado com isso. Caso suas conquistas não tenham vindo licitamente de Deus, ela custará muito caro para você e para sua casa. Glória a Deus, que o Senhor é misericordioso, amém? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As consequências vêm, mas nós vemos que quando o Senhor age com misericórdia, essas consequências podem ser aplacadas, abrandadas, mas elas vêm. Então que escolhemos bem, que escolhamos bem, que venhamos decidir bem, aleluia. Gênesis 15, 5 e 7 diz, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra por herança. Gênesis 22, 8, concluindo, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ele caminhou continuamente pela fé. A promessa se cumpriu e ele não deixou de caminhar pela fé. Porque é de fé em fé, uma promessa se cumpre hoje, ela vai ter ainda uma sequência da manifestação do favor divino para as nossas vidas. Então que tenhamos atenção, porque Gálatas 6:7 diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem planta na carne, colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, colherá vida eterna. E aí ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Quantos aqui estão animados do Senhor? Então somos aqueles que vão colher as promessas de Deus. Os planos de Deus se manifestarão dia após dia, nós viveremos alinhados nesses planos de Deus. Essa bênção nos alcançou e aquilo que ela tem como sequência através das nossas vidas continuará alcançando vidas através de nós. Fique de pé, amém? Aleluia. Quero que você feche seus olhos nesse momento. E nós vamos fazer uma oração bastante objetiva nesse momento. Uma oração direcionada a Deus. Falando a Ele, dizendo para Ele sobre a nossa decisão de obedecer a sua voz.
de obedecer a sua palavra. Para obedecer a palavra de Deus, nós precisamos ser sensíveis à sua voz. Comece a falar com o Senhor, para que Ele remova da sua vida tudo aquilo que possa ser um obstáculo a ouvir a sua voz com clareza. Comece a pedir ao Senhor para que remova tudo aquilo que obstrui a sua percepção, o seu discernimento, a sua sensibilidade, à voz do Espírito Santo, ao conduzir, ao guiar do Espírito Santo. Para que você não venha a ser enredado, para que você não venha a ser iludido, para que você não venha a ser enganado por outras vozes. Lá no Éden, uma palavra também foi dirigida para Adão e para Eva, sua esposa, mas ela se deixou por causa de outras coisas. Ela ficou com uma surdez para a palavra de Deus e abriu seus ouvidos para a serpente. Homens e mulheres ao longo da história tiveram também a mesma oportunidade, se inclinaram à voz de Deus ou sucumbiram dando ouvidos à voz da carne, à voz desse mundo, consequentemente à voz do maligno. Mas nós queremos, Senhor, estar sensíveis à tua voz, nós queremos ouvir a sua palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós queremos ser sensíveis à palavra do Senhor, porque o Senhor é quem nos guia mansamente a águas tranquilas de descanso. Nós reconhecemos a voz do bom pastor e nos inclinamos para ela, nos inclinamos para a tua voz, Senhor Deus. Queremos, Senhor, andar em ousadia, como Paulo disse aos Romanos, que caminhamos nas mesmas pisadas que teve o crente Abraão. Caminhamos de fé em fé, como ainda a palavra do Senhor vai dizer: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, também nós cremos, e vamos em direção a Ti, Senhor. Vamos em direção ao teu plano, e queremos trazer conosco a nossa família, a nossa casa. Queremos, Deus, apresentá-los, Senhor, às pessoas. Queremos, Senhor, ser testemunhas, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós homens e mulheres de fé, homens e mulheres ousados, homens e mulheres que têm conhecido ao Senhor, no qual afirmam crer. Queremos, ó Deus, esse testemunho, amigos de Deus, amigos de Deus, amigos de Deus, e sermos lembrados: eu sou com você, eu sou seu amigo. Não tenha medo, não se importe com as adversidades, com as circunstâncias. Eu estou com você, eu sou o seu escudo, eu sou o seu rochedo. Como o Senhor disse para Abraão: teu galardão será muito grande. Nós cremos, então nós cremos, Senhor, que o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. E sabemos, Senhor, que a maior herança, o maior galardão, é conhecer a Ti, Senhor. É a revelação contínua de quem Tu és. Isso a cada dia, Senhor, estabelece as nossas vidas nesse fundamento inabalável, imutável. Então não importa o que venha, queremos, Deus, nos momentos mais difíceis, não transformar pedras em pães, mas dizer: não só de pão viverá o homem. Confiar na palavra do Senhor, até a última instância, Senhor, até o fim, permanecermos, Senhor, em Ti, na Tua palavra, naquilo que dizes, Senhor, que os nossos olhos tenham visão clara, que toda cegueira, Senhor, seja removida, que tudo aquilo que ofusca a visão caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, não andaremos, Deus, pelo impulso volátil das nossas emoções,
andaremos pela palavra da fé, andaremos pelo guiar do Espírito, sendo forjados a cada dia, Senhor, porque o Senhor está nos preparando para coisas maiores e mais extraordinárias, Senhor. O Senhor está nos preparando para viver um tempo de avivamento, um tempo de conquista de vidas, um tempo de conquista de almas, Senhor, um tempo, Senhor, para impactar, Senhor, essa cidade. É para isso que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para sermos uma voz nesse lugar, para impactarmos, Senhor, vidas com a palavra do Senhor, para que a bênção alcance as famílias de Campo Grande, Senhor. Para que a bênção alcance as famílias de Campo Grande, Senhor, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, das nações, Senhor. É desse lugar, Senhor, a palavra do Senhor, ó Deus, será propagada às nações, Senhor. Daqui sairão missionários, Senhor. Daqui sairão novas comunidades, atos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, e cremos que o Senhor está nos forjando para isso, trabalhando em nós para isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nós queremos nos posicionar como aqueles que conquistam. Aqueles que conquistam. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós avançaremos, Senhor, porque as portas do inferno, Senhor, continuarão a recuar. E o nome do Senhor será glorificado em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos promessas indissolúveis, promessas inquebráveis, promessas indestrutíveis. O Senhor é o nosso cuidado, é a nossa provisão, é a nossa cura. O Senhor é a nossa salvação, é a nossa paz. O Senhor é o nosso Rei. E nós estamos firmes em Ti, Senhor. Nós estamos firmes em Ti, Senhor. As promessas do Senhor já nos alcançaram por meio de Cristo Jesus. E elas continuarão a se manifestar em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas boas promessas, que não caem uma só por terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus e o consolo do Espírito esteja sobre você, sobre a sua casa, você que nos acompanhou até aqui pela internet. No nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Um restante de semana abençoado para todos nós. Essa semana que se segue, um restante não, toda essa semana que temos pela frente. Senhor, venha abençoar os nossos discipulados, venha abençoar, Senhor, o 30 semanas, venha abençoar, Senhor, as nossas atividades e o culto desse próximo domingo, Senhor. Te agradecemos, louvamos, bendizemos, que a cura, que a prosperidade do Senhor, o cuidado, a provisão do Senhor, que a segurança do Senhor estejam sobre todos os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, amém, meus irmãos, glória a Deus, diz glória a Deus, aleluia, vão em paz, Deus abençoe vocês.